Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Introdução ao Blender. O Blender é um programa gratuito que tem milhares de utilidades na produção de artes visuais. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar o que é o Blender, quais são as possibilidades com ele, e nos demais vídeos dessa série você vai aprender a modelar comigo um pequeno e simples asset 3D para jogos. No final dessa série, você vai ter o conhecimento para modelar outros assets para os seus jogos e partir para assuntos mais avançados. Vamos lá, vamos começar. Bom, o que é o Blender? O Blender talvez seja o software mais complexo que existe nos computadores. E não é um exagero. Ele tem milhares de funções para a produção de artes visuais. E não é só 3D, como você vai ver ao desenvolver desse vídeo. Mas vamos lá, vamos aos poucos. Bom, primeiramente, ele é gratuito, no sentido que ele é gratuito para sempre. Ele não é gratuito com possibilidades de pagamento para novas características. Não, ele é completamente gratuito, mantido por uma fundação chamada Blender Foundation, que depende de doações de terceiros. É um software que existe há mais de 20 anos. E ele tem centenas a milhares de utilidades. Para você ter ideia, são tantas utilidades que até a página do Wikipedia dele é difícil de ler, de tantas possibilidades que há nele. Vamos só por cima tentar falar alguma das possibilidades. O Blender é um software de modelagem 3D, de escultura 3D, de texturização, de pintura 2D, de desenho 2D, de pintura de textura, de edição de vídeo, de produção de efeitos visuais para filmes, de produção de animação, de produção de esqueletos para animações, storyboards, edição de áudio e de vídeo, renderização em tempo real, scripting, simulação de física de corpos rígidos e corpos macios, produção de motion graphics, que é, por exemplo, quando você tem textos animados para comerciais, para introduções, enfim. Composição, simulação de fumaça e de fluidos. E a lista vai em frente. Chega a ser, nem o próprio website deles consegue explicar todas as possibilidades. O Blender, com o Blender, no final das contas, você consegue ter o pipeline completo da produção de elementos visuais, sejam 2D ou 3D. Como você pode ver aqui, o pipeline, você pode traduzir ao pé da letra, é um cano por onde passa todas as etapas de produção de um produto final. Esse produto final pode ser um jogo, pode ser um filme, pode ser uma animação, pode ser uma peça 3D para o seu portfólio. Para você ter ideia, a versão atual do Blender, que é a 2.79, tem até um engine de jogos dentro. Um engine de jogos completo, que você pode desenvolver em Python, mas essa engine de jogos vai ser descontinuada na nova versão, que é o Blender 2.8, que é extremamente avançado, extremamente completo, porque eles focaram apenas nesse software como um pipeline de produção visual. E aí você pega e exporta seus assets e usa em qualquer outra engine para desenvolvimento de jogos. É usado para produção de filmes, então. A própria Blender Foundation tem vários filmes que são incríveis, feitos totalmente com o Blender e que são código aberto. Você pode vir aqui, clicar, assistir esse filme, já que eles são gratuitos, e depois você também pode explorar o arquivo Blender desses filmes inteiro. Você pode ver toda a produção do filme, todas as texturas, todos os áudios, toda a edição, toda a produção no Blender, todos os modelos. Está tudo disponível para você explorar e editar como você quiser. Um dos mais populares deles é o Sintel e o mais recente é o Spring. Mas não é apenas a própria Blender Foundation que usa o Blender para fazer filmes. A Netflix já fez um filme com o Blender, que é o filme Next Gen. Então foi feito praticamente completamente todo no Blender. O Jurassic Park 2, o mais recente no caso, né? Ele foi o Jurassic World 2. O Blender foi utilizado em vários processos do pipeline de produção, não foi o único software, né? Porque um filme desse que tem um orçamento de milhões de dólares não depende de apenas um software. Mas o Blender foi usado para criar muito dos conceitos, tanto 2D quanto 3D.
O Blender também agora é usado para animações 2D, como você pode ver aqui, tem o Hero, que é um filme oficial, mais uma vez da Blender Foundation, para demonstrar o potencial do 2D, da animação 2D no Blender. Só que a diferença é que esse 2D, você desenha ele em 2D lá dentro do Blender, e ele se transforma num objeto 3D também. Então ele chega a ser mais poderoso do que os próprios softwares que são exclusivos para 2D. Esculturas, você pode esculpir em alto ou baixo detalhe e ao mesmo tempo modelar junto. Como eu falei, o motion graphics, né? Você pode animar texto para comerciais, para intros, para jogos, mas normalmente você vai usar esse tipo de coisa para uma intro ou para um comercial, por exemplo, para um trailer de um jogo, né? Para um trailer do seu canal do YouTube, enfim. Texturização dentro do próprio Blender, ou seja, ele tem a mesma função, por exemplo, de um Photoshop na pintura, de um Krita. Você pode pintar em cima do modelo 3D, aí que está a vantagem. Você cria o que se chama UV, UV em português UV, é quando você transforma, por exemplo, o modelo 3D num papel plano e aí você projeta as texturas nesse UV e pode pintar no próprio Blender. E tudo isso que eu estou falando, existem centenas, a dezenas de formas de fazer. Por exemplo, só para modelar, são centenas de possibilidades de como você pode modelar as coisas no Blender. Só esse vídeo aqui, por exemplo, ele mostra mais de 20 estilos de modelagem 3D no Blender, mas isso não é tudo. São muito mais possibilidades só de modelar. Aí depois você tem todas as possibilidades de esculpir, as possibilidades de editar vídeo, de editar motion graphics, de animar, de fazer todo o pipeline de produção visual dos elementos de um filme ou de um jogo. O Blender também é altamente utilizado em arquitetura para criar visualizações 3D. Antes de construir, antes de decorar, então por decoradores, isso aqui tudo é Blender. O link para todos esses recursos que eu estou mostrando aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para você poder ver mais. Então, nessa série eu vou mostrar os essenciais do Blender para você. Então não se preocupa que ele tenha milhares de possibilidades, que mesmo que você invista 20 anos com o Blender, você não vai aprender tudo. As pessoas mais experientes em Blender não sabem tudo porque é um software que serve para praticamente tudo. Então, vamos focar nos essenciais básicos da interface para modelar um pequeno e rápido asset e preparar-o para um jogo. E aí depois disso, quem sabe em séries futuras, vamos desenvolver tópicos mais avançados.